Bom, continuando então o nosso exercício, né? Tá? Então no vídeo passado a gente determinou aqui a força de arrasto, tá? Na esfera. E agora a gente vai determinar então a taxa de transferência de calor saindo da esfera. Então, só recordando aí, né, para fazer a parte A, as propriedades a gente pegou na temperatura de filme, né, que é a média entre a superfície e o meio, tá? Então a gente já explicou aí que somente para a correlação de Whittaker que as propriedades são coletadas diferente, né, tá? Mas para caso de força de arrasto, a gente continua valendo a média das temperaturas para as propriedades, ok? Então, relembrando aí, né? A correlação de Whittaker está aqui, né? Então, só colocar melhorzinho aqui, tá lá, né? Então, a correlação de Whittaker está aqui. Então, essa é a correlação que a gente usa para a esfera, tá? E aí tá, né, que as propriedades são na temperatura do meio, então Reynolds, Brandt e viscosidade dinâmica, exceto essa viscosidade dinâmica de superfície, que é na temperatura de superfície, ok? Tá? As condições de contorno, vamos lá. Então, ó, tá aqui, né, as propriedades estão aqui. Então, a gente tem aí a minha temperatura, né, na temperatura de 25 graus Celsius, que é a minha temperatura do meio, né? O ar está 25 graus Celsius, né? Então aqui estão as propriedades, tá bom? Tá? Então massa específica, viscosidade dinâmica, condutividade térmica e Prandtl. E na temperatura da superfície, tá? Temperatura da superfície 75, a viscosidade dinâmica de superfície, ok? Se você analisar aqui, você percebe que Prandtl está fora da condição de contorno, né? Então a condição de contorno, ela diz que é entre 0,71 e 380, né? Tá? Então a gente está aí com um valor de 0,309, arredondando aí seria 0,71, então a gente está aí borderline, né? Então tá dentro, né? Tá, da condição de contorno, mas, né? Arredondando, né? Tá ok? Tá? Se ela não estivesse dentro, não tem problema, né? A gente só ia colocar aqui, né, fora de condição de contorno, tá? A gente só ia escrever aqui, então, fora de condição de contorno, tá? Para poder andar, né? Até porque, como eu já comentei, né, a gente não tem uma outra equação, ou seja, a gente não tem uma outra equação na graduação para cálculo, né, de Nusselt em esfera, ok? Tá? Então a gente só conhece essa equação, a gente vai usar a equação que a gente tem. Tudo bem? Então vamos lá. Então, ó, seguindo aí o procedimento, né? O procedimento então para determinar a taxa de transferência de calor, que é o que a gente quer determinar lá, né? A letra B é a taxa de transferência de calor. Então, primeira coisa que a gente faz é determinar o valor de Reynolds. Então vamos lá determinar o valor de Reynolds, tá ok? Então, Reynolds é massa específica vezes a nossa velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica, né? Força de inércia por força viscosa, né? Então, o nosso Reynolds fica aqui, é igual à nossa massa específica. Agora, né? Nas propriedades para a temperatura do meio, né? Então, 1,1868 vezes a velocidade informada é 15, vezes o nosso diâmetro. Então, o nosso diâmetro aí é 10 milímetros, né? 10 vezes 10 a menos 3 metros, dividido pela viscosidade dinâmica na temperatura do meio, né? Que é 1,8363 vezes 10 a menos 5. Ok? Tá? E isso dá então que Reynolds é igual a, calculando isso daí, já tenho aqui o valor já dado já, 9.694. 9.694,49. Ok? Tá? Então tá aí o nosso valor de Reynolds. Calculei Reynolds, vou agora
tá? Para minha correlação. Então eu vou utilizar lá, né, a correlação de Whittaker e vou colocar aqui o valor então de Reynolds aqui dentro, né, o valor de Prandtl, viscosidade dinâmica e viscosidade dinâmica da superfície, que são os valores que eu já encontrei. Tá bom? Então vamos colocar lá, vamos determinar o nosso Nusselt então, né, Nusselt médio sempre para cilindro e esfera, né? Então vai ficar aí que o nosso, só baixar, colocar aqui um pouco aqui na condição que vocês consigam ver, né? Então vamos lá. Então o nosso Nusselt médio é igual, né, a 2, né, mais 0,4 vezes o meu Reynolds elevado a meio, né, o Reynolds é esse valor aqui, 9.694,49 elevado a meio, né, a raiz quadrada disso, mais, né, 0,06 vezes o Reynolds de novo, 9.694,49 elevado a 2/3 vezes o valor de Prandtl, o valor de Prandtl é 0,709, elevado a 0,4 vezes a diferença aí, né? A relação aí entre viscosidade dinâmica e dinâmica de superfície. Então, viscosidade dinâmica 1,8363, 1,8363 sobre a de superfície, que é 2,066. Por que eu não estou colocando vezes 10 a menos 5? Porque os dois estão 10 a menos 5, então não tem necessidade, né? Isso tudo elevado a 1/4. Ok? Tá? Dessa forma, então, né, o meu Nusselt médio, já calculado aqui, ele deu 56,61. 56,61 é o valor, então, do meu Nusselt médio. Ok? Bom, determinou Nusselt médio, agora eu vou determinar o coeficiente convectivo médio, né? Tá? Então, o meu coeficiente convectivo médio, ele vai ser o meu Nusselt médio vezes a condutividade térmica aí do meu fluido, né? Tá? Dividido pelo diâmetro aí dessa esfera, ok? Então, meu coeficiente convectivo médio vai ser o meu Nusselt médio, 56,61, vezes a condutividade na temperatura do meio, né? Então, é 0,02608, ok? Sobre o diâmetro, que é 10 milímetros, né? 10 vezes 10 a menos 3 metros, né? Isso, então, me dá um coeficiente convectivo médio igual a 147,64. 147,64 watts por metro quadrado Kelvin. Ok? Tá. Então tá aí determinado o meu coeficiente convectivo médio. E agora, então, né, usando a lei de Newton do resfriamento, a gente vai determinar então a taxa de transferência de calor, né? Então, a nossa taxa de transferência de calor, né, vai ser igual ao nosso coeficiente convectivo médio vezes a área superficial vezes a diferença de temperatura. No caso, a superfície é maior que o meio, temperatura de superfície menos temperatura do meio, ok? Então, fica aqui. Nossa taxa de transferência de calor aí vai ser o coeficiente convectivo médio, 147,64,
147,64 vezes a nossa área, né? A área superficial da esfera aí, né? Isso aqui é πd quadrado, né? Tá? Então é π vezes o nosso diâmetro quadrado, 10 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes a nossa diferença de temperatura, né? Então a diferença de temperatura, né? Temperatura da superfície 75, ok? Temperatura do meio 25. Então 75 menos 25, ok? Então com isso fica aí que a nossa taxa de transferência de calor calculada, e isso dá 2,32 watts. Tudo bem? Tá? Então é isso aí, tá? É dessa forma então que a gente vai determinar então a nossa taxa de transferência de calor para uma esfera através da correlação de Whittaker. Até a próxima.